Vieira, professora de saúde mental, e eu trago para vocês um módulo importantíssimo que muitos estudantes, enfermeiros, profissionais da área procuram realmente, porque realmente tem sido cobrado, não só em questão de prestar um concurso, mas muitas vezes na questão de um trabalho, né, em provas hospitalares ou de clínicas especializadas e até mesmo para o nosso próprio conhecimento. É importante que saibamos, tanto é que a saúde mental, ela envolve sim o paciente do transtorno mental, mas muitos de nós, quando vamos descobrindo, aprendendo sobre ela, nós percebemos o quanto ela é importante no nosso dia a dia. Então, em saúde mental, eu quero que vocês, antes, né, de abordarem esse estudo, pensem, será que eu trabalharia num departamento, num setor, seja ele privado ou público, de saúde mental? A minha estrutura emocional permite que eu consiga lidar com pacientes, até mesmo uma equipe de enfermagem que seja da saúde mental? Por que eu estou fazendo essas perguntas? Nós vamos ver aqui que na assistência psiquiátrica nós tínhamos um modelo antigo e hoje nós temos um novo modelo, o modelo de assistência em saúde mental no Brasil. Então, quando nós ainda hoje pensamos em saúde mental, a nossa mente ainda vai relembrar aquele modelo antigo, que era um modelo de que maneira, como ele é apresentado, como ele vem à nossa mente. Se perguntarmos principalmente para familiares, amigos, pessoas que não são da área da saúde, essa ideia vai vir ainda mais clara. Qual ideia? Um modelo punitivo, um modelo que maltratava o paciente de transtorno mental, uma mente, uma ideia fechada em relação às psicopatologias que nós conhecemos hoje, os ambientes fechados que nos lembravam manicômio, prisões realmente. E eu vou mais além ainda. Antigamente, antes ainda dessa imagem de manicômio, como era visto um paciente de transtorno mental? Ele era visto como um pecador, como um lunático, como louco, como muitas vezes nós ouvimos falar ainda hoje. Por quê? Não era visto como paciente. Aquele transtorno não era visto como doença. Então, ele era excluído da sociedade, ele era colocado nas mãos de religiosos, de pessoas que faziam magias, que acreditavam em seus mitos. Por quê? Não existia cura. Aquele paciente, na verdade, ele era uma ameaça, uma vergonha para a sociedade, como se estivesse recebendo um castigo divino por aquele transtorno que apresentava. Tá? Então, aqui, reforma psiquiátrica, mudanças no modelo de assistência em saúde mental no Brasil. A reforma psiquiátrica, ela é muito importante e sempre questionada nos concursos, nas provas que nós temos aí à frente, que se trata desse tema. Por quê? A reforma psiquiátrica, ela foi o grande marco. Foi por causa dela que nós chegamos a uma nova assistência hoje que não podemos nem comparar ao que tínhamos no passado. Então, essa reforma, ela trouxe um novo modelo, uma nova assistência para a saúde mental, tanto no tratamento dos pacientes, né, de transtornos mentais, assim como os profissionais que integram as equipes da psiquiatria. Aqui diz assim: antes da reforma psiquiátrica, o modelo assistencial existente no Brasil, ele era, prestem bem atenção, está aqui em negrito essas palavras, centralizador, reducionista, excludente, tutelar e favorecedor do desenvolvimento de estigmas. O que isso quer dizer, na verdade? Centralizador, tutelar, essas palavras devem lembrar o que na nossa mente? Ele queria o poder, ele era autoritário, ou seja, os pacientes, né, as pessoas que sofriam transtornos mentais, elas estavam sob um poder, sobre a autoridade de quem comandava na época, ou seja, deveria excluir aquelas pessoas. Essa imagem de interação de um paciente com transtorno mental com a sociedade não era permitido, muito pelo contrário. O ideal é que se internasse, que se colocasse em leitos psiquiátricos, que dopasse essas pessoas com medicações, e esse era o tratamento. Então, não se podia mudar. Aí, nós temos, ao longo, né, das décadas, uma lei que foi criada, a Lei 10.216, e tem data, que é o dia 6/4/2001.
essa lei é que trouxe para nós essa reforma psiquiátrica. Quem é o responsável? O deputado estadual Paulo Delgado. Entre outros decretos, o que essa lei dizia? Ela tem vários decretos, mas o principal realmente, o que vem mais em abordagem para nós, é este aqui. Proíbe a internação em instituições com características asilares, ou seja, colocar um paciente de transtorno mental como se estivesse colocando numa casa, num asilo, e não prestar cuidados específicos, como qualquer setor da área da saúde tem. Então, por exemplo, nós temos lá a clínica médica. Eu tenho no hospital um setor destinado, especializado para a clínica médica, assim como para a cardiologia, assim como para a pediatria. A saúde mental, ela não tinha esse campo. Era uma casa, um asilo, onde dava-se comida, onde se oferecia onde dormir, algumas medicações, e aquela pessoa era considerada como irracional, como uma pessoa que não tinha direitos, na verdade, como o ser humano, como pessoa que era, tá? Permitindo internação em hospitais somente quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, somente para casos de internação voluntária, involuntária e compulsória. O que isso aqui quer dizer? Então quer dizer que depois da reforma psiquiátrica não se pode mais internar o paciente com transtorno mental? Não, não é isso. Existe sim ainda a internação em hospital psiquiátrico, seja ela para casos de internação voluntária, involuntária ou compulsória. Porém, essa internação hoje ela só acontece quando nós esgotamos todas as possibilidades de tratamentos para esse paciente de transtorno mental. Então, por exemplo, esse recurso extra que aqui é comentado, ele fala a respeito do quê? O que é esse recurso extra? Hoje nós vamos ver na parte de tratamentos que nós temos terapias ocupacionais, terapias cognitivas, nós temos interação de família, interação de sociedade, nós ensinamos, damos a oportunidade do paciente de transtorno mental ter em seu ciclo um trabalho, mesmo que seja manual, uma dança, uma atividade esportiva. Tudo isso faz parte do tratamento, não é só uma internação psiquiátrica. Eu tenho também o medicamento, eu tenho também exames a serem feitos, tenho também a consulta que é periódica para ver a evolução desse paciente. Então, existem outros recursos que sejam além do hospital psiquiátrico. Isso é importante ficar claro. E será que só o tratamento no modelo assistencial mudou só em relação ao paciente? Obviamente não. Nós também precisamos acompanhar essa evolução. Ou seja, existe uma preocupação hoje da enfermagem, da medicina, da equipe multidisciplinar com esse paciente e também até mesmo no cuidado com o profissional. Como era o profissional antes da reforma? Essa reforma psiquiátrica, como era a cabeça desse profissional, como era lidar com aqueles pacientes onde ele próprio não tinha recurso para atendê-lo. Isso tudo podia prejudicar a própria saúde do profissional? Com certeza. E hoje, com essa melhoria para os pacientes, os profissionais também acabam evoluindo e, claro, para melhor. Tá? Aqui a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre essa lei. Ou seja, a lei regulamenta os tipos de internação psiquiátrica, redireciona o modelo assistencial em saúde mental, dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, zela pela implantação de serviços próprios e específicos à saúde mental. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nesse tópico. Quando nós falamos aqui serviços próprios e específicos da saúde mental, o que isso quer dizer? Nesse caso, com a reforma psiquiátrica, o ideal era solicitar serviços que substituíssem ou serviços próprios e específicos. Próprios e específicos. Lembra que eu falei aqui em algum momento que agora ela tinha também a sua área, a saúde mental tem a sua área, assim como a clínica geral, assim como a cardiologia? Pois bem, então assim eu tenho que ter recursos próprios e específicos, não mais substituir recursos para cuidar desse paciente de transtorno mental. Quando nós falamos em redirecionar o modelo,
É um outro rumo mesmo, é uma redireção realmente. Ou seja, antes nós tínhamos um caminho, era punitivo, a comunicação com esse paciente era grosseira, muitas vezes gritando, não ouvindo esse paciente. Agora muda, a direção é outra. Esse paciente, ele é digno do quê? De direito, né? Como ser humano, como pessoa que é independente da sua doença, do transtorno mental que vem apresentar, tá? As novas diretrizes da política de saúde mental apresentam um entendimento quanto às questões de álcool e outras drogas, admitindo-as como um problema de saúde pública e como prioridade no atual governo. Pessoal, o que acontece? Quando nós falamos em bebida e outras drogas, quando eu falo outras drogas, você pode pensar tanto quanto a droga, seja a cocaína, o crack, independente de ser esse tipo de droga, ou às vezes até medicações mesmo que a pessoa toma para se dopar, né? Então, assim, quando a gente fala disso aqui, hoje nós temos uma imagem muito ampla. O governo percebeu que é um problema da saúde pública. Então, assim, não adianta nós pensarmos no trânsito em relação ao álcool, nos estudantes, nos jovens em relação às drogas, se nós não entendermos que esses itens prejudicam a saúde e prejudicam também a sociedade. Então, assim, dentro desse modelo assistencial, o governo admitiu, ou seja, ele entendeu que as drogas e o alcoolismo é um problema que deve ser tratado. E a maioria das vezes, onde é que essa pessoa viciada, essa pessoa que tem um contato íntimo com o álcool e a droga, aonde ela encontra proteção, aonde ela encontra tratamento? É justamente no âmbito da saúde mental. Por que é que essa pessoa bebe? Por que é que essa pessoa se droga? Por que é que essa pessoa não consegue parar de beber? Por que é que ela não consegue deixar de usar as drogas? Por que é que ela atinge a própria família, os próprios amigos, não consegue ter uma relação com o emprego por causa desses vícios? Aonde precisa tratar? Na raiz. E para tratar na raiz, nós precisamos de um tratamento específico. Tá? Então, álcool e drogas também entra dentro dessa diretriz. A evolução da assistência, aí eu citei aqui Pinel, Freud, a proposta atual da assistência ao paciente psiquiátrico é um tratamento realizado por uma equipe multiprofissional valorizando a determinação social das doenças. O que isso quer dizer? E o que a gente quer aqui colocar em evidência? Quando eu falo de evolução da assistência, evolução me lembra o quê? O caminhar, o desenvolver e, claro, de uma maneira objetiva. Pinel, nós ouvimos até hoje esse termo. Muitas pessoas falam assim, olha, fulano está Pinel. Talvez você já tenha ouvido, ou pessoas, né, da sua família, do seu ciclo de amizades conheçam essa terminologia. Por que Pinel? Realmente, Pinel foi um médico francês que deu origem a esse tratamento humanista com paciente de transtorno mental. Ou seja, algemas que eram colocadas nos pacientes naquela época do manicômio, né, que parecia mais uma prisão, ele começou a tirar. Ele começou a oferecer uma alimentação mais nutritiva. Ou seja, a olhar para essa pessoa de maneira diferente, a olhar como ser humano que era. E após guerras, conjunturas, críticas políticas, nós tivemos outros desenvolvimentos, que foi com Freud. Qual foi a diferença? O que foi que Freud influenciou para nós? Freud, ele trouxe a questão do questionamento ao inconsciente humano. Então, Freud olhava a atitude, né, daquele cidadão, que para nós hoje é o paciente de transtorno mental, e ele observava o porquê que aquela pessoa tomou aquela atitude. E ele observava as pessoas que também não tinham transtornos mentais. Como é que nós agimos? Como é feita a nossa estrutura psíquica? Então, eu penso em algo, eu consigo organizar as minhas ideias e consigo tomar uma atitude. O que me leva a fazer isso? Foi aí que Freud começou a estudar e descobriu o funcionamento da estrutura psíquica, que já nós vamos ver na questão de id, ego e superego, tá? Mas essa proposta, esses estudos, alavancaram a saúde mental, a psiquiatria e nos trouxeram
grande ênfase nessa reforma psiquiátrica. Então, esses dois foram grandes precursores desse novo modelo assistencial que nós temos hoje. Tá? Eu gostaria de concluir essa etapa da assistência de psiquiatria atual. O que eu quero deixar em evidência para vocês? Hoje, nós temos um novo modelo. É um modelo assistencial moderno, tá? Para a saúde psiquiátrica, saúde mental. Diferente daquele punitivo, daquele centralizador. Hoje nós temos o quê? O respeito pelo cidadão. E qual é a nossa prioridade? Fazer de tudo para que esse cidadão, para que esse paciente de transtorno mental consiga voltar para a sociedade, consiga voltar aos seus relacionamentos, ainda que não seja de maneira integral, aos poucos, gradativa, mas ele tem esse direito de um trabalho, de uma relação com a família, de uma relação com os amigos e principalmente de receber uma assistência especializada, específica para ele. Então, assim, é isso que eu gostaria que ficasse nesse momento. Como é o nosso modelo assistencial? Centralizador, ditadura, pressionando? Não. Hoje nós caminhamos e já vivemos um modelo assistencial digno de um tratamento correto, não só para o paciente de transtorno mental, mas até mesmo em condições de trabalho e até mesmo de orgulho para o profissional da saúde mental. Então, na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho mais, nós vamos já entrar no assunto sobre o CAPS,